Bom, o texto que nós temos reservado para hoje, Deus quer conversar conosco, está em Romanos 7, 14 e 25. Amém? O texto diz assim: porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado o homem que sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Amém? Pode se sentar. Bom, eu sei que com a pergunta que eu vou fazer agora talvez choque vocês, mas às vezes eu preciso exceder um pouco para conseguir fazer com que vocês compreendam o que Paulo está querendo falar aqui. Se eu perguntasse para vocês acham que em algum momento da vida de vocês, se vocês estivessem pensando abstratamente, mas vocês acham que vocês matariam alguém? Vocês poderiam matar alguém? Ou cometer um crime, um roubo, por exemplo? Tenho quase certeza que a maioria falaria nunca. Eu nunca faria isso. Eu nunca agiria dessa forma, porque não é da minha índole. E as pessoas tendem a pensar dessa forma. E a maioria das pessoas pensa assim. Só que eu vou, acho que, chocar mais uma vez vocês. Porque a maioria das pessoas pensa que não faria. Mas só que nas circunstâncias, às vezes que a pessoa está, muitas vezes ela faria isso. Às vezes as pessoas pensam que não fariam, mas só que se estivessem em uma determinada situação, elas cometeriam isso. Por quê? Porque a gente tem um potencial dentro de nós, tanto para o bem quanto para o mal. Vou dar 3 exemplos só para a gente pensar. O primeiro, se vocês conhecessem, vocês tivessem um amigo, uma amiga, bem, mas aquele amigo mesmo, que você estivesse passando na rua e tal, e você visse essa pessoa, esse seu amigo, estava no escuro assim, estava em um lugar meio deserto, e quando você visse essa pessoa estava lá, e tinha junto com essa pessoa uma outra pessoa, que demonstraria que teria acontecido um estupro, ou algo assim, teria acontecido algo muito grave, e você via essa pessoa saindo, e você via que seu amigo ou sua amiga tinha sido estuprado, e você olhava e via essa pessoa saindo e sorridente. Se você estivesse no lugar e visse essa pessoa saindo sorridente, vendo todo o mal que ela causou para aquela sua amiga, você tomado pela raiva, o que você faria? Se você tivesse, digamos, uma faca ou até uma arma, você pensaria 2 vezes ou você talvez cometeria o homicídio? Você mataria? Agora vamos para o segundo exemplo, que às vezes a gente acha que não, né? Tomado pela raiva ou às vezes pela fúria a gente não faria, eu nunca, não é da minha índole. Mas agora eu tenho quase certeza que a maioria já assistiu La Casa de Papel. E na La Casa de Papel, eu quero crer que a maioria, não pensa assim, mas eu tenho quase certeza que a maioria torce para quem? Para quem que eles torcem, que eles querem que seja o vencedor. Se a gente não viu, se a gente não percebeu, talvez aquelas pessoas que a maioria torçam são os ladrões, são os bandidos. Mas
Digamos que a maioria pensa da forma, torcendo para os bandidos. Aí o que eles vão falar? Não, mas os caras estão lutando contra o sistema. Sempre vai ter um monte de justificativas. Eu sei pela minha carreira, na minha carreira profissional, eu vejo inúmeras petições, eu vejo um monte de casos. Justificativa a gente sempre tem, para um monte de coisa. A gente sempre vai fazer. Eu não estou querendo agora discutir se a justificativa é coerente ou não é, se tem plausibilidade ou não é, mas eu só estou demonstrando para vocês que muitas vezes a gente é levado a defender coisas que às vezes a gente acha que nunca faria. A gente pensa e torce pro bandido, pro cara que está cometendo roubo, e a gente pensa, se um deles morrer, a gente fica com raiva, a gente fica muito furioso. Agora, se aconteceu também na série, alguns policiais morreram, a gente sentia até que bom, uau, eles conseguiram fazer isso. Eles conseguiram fazer, só para ver como que a nossa mente às vezes pensa. E a gente acha que não faria e não seria capaz de fazer isso. Mas só que muitas vezes, dependendo como é contada a história, dependendo qual é a situação, é para ver como a carne pensa. A carne pensa em fazer o mal. E a gente é levado a isso também. Agora um terceiro exemplo e último, só para vocês pensarem, isso talvez já tenha acontecido com vocês. Vocês têm uma esposa, ou um namorado, ou uma namorada, ou um amigo muito querido. E essa pessoa, em um dado momento, chega e começa a falar mal de você ou contar um segredo, fazer algo que te tire do sério. Você, tomado por essa ira, em algum momento você já não pensou em dar um soco no meio da cara ou fazer algum mal para essa pessoa? Contra a sua esposa, ou contra o seu esposo, ou marido, ou namorada, ou até um amigo? Quantas vezes você, tomado por fúria, esse sentimento de fazer o mal não passou pela sua cabeça? E muitas vezes, acontece até de concretizar esse ato. Isso só demonstra algo que Paulo estava falando. Paulo escreveu, e quando ele começa a falar, ele fala, olha, sou um maldito homem que eu sou. Porque o mal, o bem que eu quero, esse eu não faço. Agora, o mal que eu quero, eu faço. Como que isso acontece com a minha vida? Por que isso acontece? Por que isso acontece comigo? Se eu tenho certeza de quem eu sou, que eu sou uma pessoa boa e que eu só vou fazer o bem, porque muitas vezes eu quero fazer o bem, eu sei o que é o fazer o bem, mas muitas vezes eu caio no erro e vou lá e faço. E é justamente isso que Paulo estava falando nessa carta de Romanos que a gente leu. A gente tem um potencial dentro de nós muito grande para fazer o bem e para fazer o mal. O quanto antes a gente perceber isso e a gente se tocar aqui, a gente pode fazer o mal e pode fazer o bem. Antes disso, a gente vai começar a agir para que isso minimize o bem, para que o mal. Oi? Capítulo e versículo, desculpa. Está em Romanos 7, 14 e 25. Romanos 7, 14 a 25. Amém? Certo só? Tá bom. Aí, desculpa aí. Quanto antes a gente perceber o que isso acontece, que não é algo que a gente fica pensando, não, isso não vai acontecer comigo. Se a gente se dá conta do que Paulo estava falando nessa carta, passar para as pessoas que a gente tem um mal guardado, que a gente tem um mal em nós, tanto o mal quanto o bem agem, antes a gente vai tomar as medidas para que isso se resolva. A gente não vai ficar protelando, porque muitas vezes a gente quer tapar o sol com a peneira. E isso não é muito bom. Por isso que Paulo estava falando, ele foi claro. E por isso que no início da mensagem eu fui às vezes agressivo e fui forte, chocante, porque a gente precisa muitas vezes abrir o nosso entendimento para essa verdade. Quando a gente perceber que a gente tem o potencial para fazer o bem e para fazer o mal, a gente vai fazer com que o que Paulo fez. E Paulo, quando ele fala no final da carta, ali no final do capítulo 7, ele pega e fala mais ou menos como aquela pergunta antes do Chapolin Colorado aparecer. Ele pega e pergunta, e agora? Tá, eu tenho um mal dentro de mim, eu muitas vezes posso ser dominado pelo mal, e isso pode causar muitos danos para mim,
E agora, quem poderá nos salvar? Quem poderá nos salvar disso? Ele fala no versículo 24, diz assim: desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? É como se ele estivesse falando, e agora? Chapolin colorado, é mais ou menos isso. Só que aqui ele estava falando, não, é Deus. Jesus é que vai salvar, só Jesus é que vai fazer com que você consiga ter controle desse potencial para o mal que você tem. Só Jesus é que vai conseguir fazer com que você controle o seu mal, o mal que existe dentro de você, esse potencial que existe dentro de você para o mal. Não adianta a gente pensar e querer tapar o sol com a peneira e achar que a gente vai conseguir dominar o mal que existe dentro da gente, esse potencial. Paulo foi claro, quem poderá? Só nós sozinhos, nós mesmos não vamos conseguir. Agora, quando a gente entender e passar a compreender e a fazer com que o Espírito Santo haja na nossa vida, para que ele entre na nossa vida e faça com que esse mal que existe, esse potencial que existe para o mal dentro de nós diminua, quanto mais a gente caminhar com ele, mais ele vai agindo e mais o mal vai saindo, mais o potencial para o mal vai diminuindo e o potencial para o bem, o fazer o bem para as pessoas, vai aumentando. Quanto mais a gente pedir para que o Espírito Santo tome conta da nossa vida, que Jesus tome conta da nossa vida, mais a gente vai receber dele e mais a gente vai ter uma vida melhor. E esse potencial que a gente tem dentro de nós, esse mal que às vezes a gente causa até sem querer nas pessoas, a gente vai conseguir muitas vezes controlar. Daí talvez alguém possa até dizer, né, não, mas eu sozinho eu consigo fazer, porque eu tenho um autocontrole, eu sou uma pessoa que fui criado por ótimos pais, eu tenho uma família, um ambiente em que eu vivo não é deturpado, eu consigo controlar. Só que daí Paulo chega e fala, lembra a gente de uma verdade que muitas vezes a gente não tem noção, que a gente não lembra, a gente sabe, mas a gente esquece, acaba esquecendo disso. Que está no versículo 21 ao 23, ele diz assim: então ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim, porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. Ele fala duas palavras e duas coisas que a gente às vezes esquece. A gente vive em uma guerra espiritual. Embora a gente muitas vezes não queira verificar, não queira ver isso é uma verdade. Por mais que a gente às vezes tente dizer que não, a nossa carne guerreia, luta contra o nosso espírito. O nosso espírito, muitas vezes, se não for alimentado, ele vai perdendo espaço. E ele vai... a guerra, quando acontece, ela não acontece só com socos e com murros, não. Acontece morte. E é justamente isso que Paulo estava falando. Olha, se você tentar tomar conta e fazer com você tomar conta, você tentar pela sua própria força, numa guerra você sozinho não vai conseguir fazer nada. Agora, quando você consegue trazer um aliado para o seu lado e trazer alguém que tem o poder para isso, para vencer essa guerra, que é o Espírito Santo de Jesus, você vai conseguir fazer com que essa força, esse potencial para o mal diminua. E por isso que daí vai conseguir te libertar. E ele fala, né? A gente é prisioneiro, muitas vezes a gente não percebe, mas a nossa carne é muito forte. Muitas coisas que a gente decide, muitas ações que a gente toma na carne, impulsivo. Como eu falei, às vezes a gente acha que não poderia, que não mataria, mas se acontecesse alguma situação, cara, a nossa raiva, eu não sei se vocês já passaram por isso, mas de ter uma raiva tamanha, de te cegar, de pensar assim. Eu passei uma vez lá em Barra Velha, com uma situação em que quase eu perdi a minha razão, assim, eu fui tomado pela raiva, porque uma outra pessoa tinha feito um mal para uma pessoa que eu gostava muito, que eu tinha meio que ameaçado. Cara, o corpo, ele toma as rédeas e ele vai, cara, quando tu vê, aconteceu e tu já, daí tu fica pensando, cara, por que eu fiz isso? Como eu fiz isso? Porque muitas vezes a gente vê em cenas de filme, né? A pessoa comete o crime e daí fala, daí cai em si, depois que aconteceu, cara, e agora? Eu fiz,
a carne faz isso. E os nossos sentimentos muitas vezes nos dominam. E não adianta a gente achar que não, mas isso acontece. E Paulo estava sendo claro por isso. E por isso que ele usa palavras fortes também, de guerra e prisão. Que é justamente isso que acontece. Quando a gente compreender e pensar que, tendo Jesus do nosso lado, como um aliado, como alguém que vai conseguir dominar esse nosso potencial para o mal, a gente vai conseguir ter uma vida melhor e a gente não vai morrer, porque, como eu falei, na guerra, o resultado é morte, ou para um lado ou para outro. Porque se você vai dando força para o mal que está dentro de você, você vai se perdendo. E por isso que no versículo 15 e 17, Paulo diz assim, que é engraçado, né? Quando a gente lê, parece uma loucura, mas é o que acontece. Que nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Então ele fala assim, como se ele estivesse falando, olha, eu cometi o mal, eu fiz o mal para uma pessoa, mas não sou eu, não fui eu que fiz isso. Eu não sou dessa forma. Paulo estava falando, pô, eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei o bem que eu tenho que fazer, e mesmo assim, às vezes parece que eu vou lá e faço mal. E é isso que ele fala. É estranho, mas muitas vezes a gente não percebe. Mas quanto mais a gente vai se acostumando com o mal, mais a gente vai... Tem coisas que às vezes a gente detestava, a gente olhava assim, se a gente se acostumar com o mal, tem situações que a gente achava que eram detestáveis, abomináveis. Mas a gente vai se acostumando, vai vendo as pessoas que entram em corrupção. Às vezes elas olhavam pela televisão e achavam que era detestável. Mas elas vão e começam num cargo público ou em algum lugar e começam aos poucos a receber. No início ela leva um choque, mas aos poucos ela vai sendo amortecida com isso, com essa ação. E aos poucos o mal vai tomando conta dela e ela já não age mais como ela, não é mais ela agindo. É o mal que está dentro dela, é o pecado, porque o pecado começa a dominar. E aquele eu que você tinha, aquela pessoa que você achava que nunca ia se corromper, acaba se corrompendo, porque o pecado vai dominando, vai matando tudo que é princípio que você tem, vai matando tudo que você às vezes acha que é bom em ti, e vai matando. E muitas vezes chega nessa situação de pensar, cara, o porquê eu fiz isso? O porquê aconteceu isso? Não fui eu, esse não sou eu. Muitas vezes passa anos e daí chega um momento, eu não era assim, e por que eu agora estou assim? Quanto mais longe de Deus, mais a gente vai ficando irreconhecível. A gente vai achando que a gente está agindo, mas na verdade é só o pecado agindo dentro da gente. E por isso, quanto mais longe a gente estiver, mais é provável de que o mal que existe dentro da gente, esse potencial que existe dentro da gente para o mal, vai crescer e vai aumentar. Engraçado, aconteceu esses dias comigo. Eu estava com a Priscila e a gente estava conversando, e daí às vezes a gente faz umas brincadeiras, começa a falar de um jeito diferente, só que daí eu não sei o porquê, eu cheguei em um momento em que eu peguei e falei, pô, a gente estava em brincadeira, estava conversando como brincadeira, só que daí eu cheguei e soltei uma palavra que no momento parecia brincadeira, mas não era, e daí causou um mal para ela. Depois eu parecia que era brincadeira, mas não era, e ficou nisso. Daí eu fiquei pensando, pô, por que eu fiz isso? Por que eu falei isso? Por que eu causei isso? Porque esse potencial, esse mal que existe dentro de mim, estava dominado. E por isso, em um ato impensado, às vezes a gente fala, e daí o que a gente vai fazer? Vai pedir desculpa. Ah, desculpa porque eu fiz isso. E eu fiz isso também. Depois, uns 10 minutos depois, eu caí na real, e daí e criei coragem para pedir desculpa. Eu fui lá e falei, me desculpa. Mas só que depois disso, a gente estava conversando antes no início do culto, teve um amigo nosso que passou por isso, né? Ele quase foi atropelado por um cara, e o cara estava na contramão, ele estava indo, quase bateu nele, e daí ele pegou e falou, né? Pô, cara, o que tu estava fazendo? Daí o cara chegou e falou, pô, desculpa, eu estava tentando estacionar, estava errado, me desculpa, mas poderia ter causado a morte. E muitas vezes a gente não vê isso. O mal que a gente às vezes tem dentro da gente pode causar morte nas outras pessoas. E por isso que muitas vezes a gente não se toca
e não quer controlar, e não faz as coisas que a gente precisa fazer para controlar. A gente não percebe que além de causar morte em nós, de nos transformar, às vezes vai transformar o outro, vai matar a outra pessoa. O mal que existe dentro da gente, se não controlado, causa morte. E diversas formas, tanto em palavras como em ações também. Porque pessoas às vezes são atingidas por palavras e começam a cair em depressão ou algo assim, e causa morte naquela pessoa. E por isso, se a gente cair nessa real e tomar as medidas, ficar sempre buscando o Espírito Santo para agir nas nossas vidas e tomar conta, esse mal vai diminuir. Que a gente saia hoje desse culto com essa verdade firme e enraizada nos nossos corações, de que não adianta a gente querer lutar contra o mal que existe dentro de nós sozinhos, que a gente não vai conseguir. Como eu falei, existe uma guerra espiritual entre a nossa carne e o nosso espírito. Se a gente não tiver um aliado, se a gente não tiver alguém nos ajudando, o mal vai tomar conta e ele vem forte. Não pensa você que ele vai pedir licença para entrar ou para agir. Não, o mal que existe dentro de você domina com raiva, domina com fúria. Quando você vê, já aconteceu e você não sabe nem por que aconteceu, mas aconteceu. E depois disso, vai pedir desculpas, vai pedir perdão, mas no dano que foi causado. Que a gente consiga entender essa verdade, que a gente tome atitudes na direção de conter essa propensão que a gente tem, esse mal que existe dentro da gente. Como? Pedindo para que Jesus, para que o Espírito Santo tome conta das nossas vidas e que Ele faça com que essa probabilidade, esse mal que existe dentro da gente, esse potencial que a gente tem dentro de nós seja controlado, para que a gente não venha causar mal para as pessoas e não venha causar mal para a gente, porque vai chegar um momento que nem nós não vamos nos reconhecer. Mas quando a gente entender e fazer isso, tomar essa decisão, olha, Jesus, eu sei que eu tenho isso comigo, eu tenho esse potencial, mas eu quero que o Senhor tome conta da minha vida, pode ter certeza que vai mudar, que você vai conseguir controlar muitas situações ruins, muito mal que você poderia causar, você vai conseguir controlar, porque o Espírito Santo vai estar na condição. Daí, a tua carne pode até pensar que tem força, mas contra o Espírito Santo, contra o espiritual forte, não tem nada que consiga. Ele pode até tentar, a carne pode até tentar, mas vai se subjugar a carne. Tuas atitudes vão ser pensadas, tuas atitudes vão ser dominadas pelo Espírito Santo. E o homem espiritual, ele consegue ser tudo. Ele vai passar, e por mais que às vezes o momento seja difícil, por mais que às vezes a carne queira tomar conta, queira tomar uma atitude que a gente acha que no momento é a mais correta, o Espírito Santo vai falar, olha, ei, pensa antes de agir. Você vai pensar antes de tomar as suas decisões, você vai começar a ter noção do que você vai fazer e do resultado que isso vai trazer para a sua vida. Isso vai fazer com que você não chegue momentos na sua vida e pense, pô, por que eu fiz isso? O porquê que isso aconteceu comigo? Amém?